Ok, meus amigos. Dando sequência à resolução de questões de logaritmo, nós temos aqui uma questão interessantíssima. Diz assim: uma função f de r em r definida. F de x é igual a e elevado a x para x menor ou igual a zero. x2 menos 1 para x entre 0 e 1. E f de x é o logaritmo neperiano de x para x maior do que 1. Se D é um subconjunto não vazio de R, tal que f de D em R é injetora. Então, aqui nós temos a nossa preocupação. Função injetora. Função injetora quer dizer elementos diferentes do domínio possuem imagem diferentes. Essa é a condição para que uma função seja injetora. Elementos diferentes do domínio possuem imagem diferentes. Se nós analisarmos a lei de formação da função, eu tenho f de x é igual a e elevado a x, x2 menos 1 e logaritmo neperiano de x. A primeira condição é para x menor ou igual a zero. A segunda condição entre 0 e 1. E a terceira condição é para x maior ou igual a 1. É preciso conhecer bem sobre o gráfico dessa função. Eu tenho o gráfico dessa função x e y. Função, vou chamar ela de 1. Função 2 e função 3. Essa função exponencial, ela é crescente. Então, ela faz essa característica. Função crescente. Ela vai, certo? Até o zero. Ó, menor ou igual a zero. Então, é fechada. Função exponencial crescente. x2 menos 1, ela tem essa característica. Quando você iguala, então, passa em menos 1, aberto. Quando iguala a zero, então, eu tenho aqui no 1. Função 1, função 2. E essa função logaritmo neperiano de x, certo? Quando você tiver o 1, isso aqui é 1, nessa função, você tem associado a e. Então, essa função é uma função logaritmo, a igualdade, então ela tem essa característica. Então, eu tenho função 1, função 2 e a função 3. Aberto, ausência da igualdade. Fechado, quando você tem a igualdade. Quando isso aqui é 1, então x é. Pronto. O que nós temos? Ele quer analisar para que essa função seja injetora, certo? Para que essa função seja injetora. Então, aqui a partir do 1. Então, essa função, ela tem essa característica, a partir do 1. Gráfico da função 1, gráfico da função 2 e gráfico da função 3. Para que ela seja injetora,
implica toda reta paralela a x deverá cortar o gráfico no máximo em um ponto. Aqui é verdade, sem problema. Aqui é verdade, aqui é verdade. Mas aqui não é verdade, porque está cortando mais de um ponto. Para que a função seja injetora, esse espaço aqui, ele tem que ser abolido. Então, essa função, ela deixa de existir. Para ser função injetora, ela deixa de existir essa parte aqui. Então, aqui nós temos, aqui passa a ser fechado, e aqui passa a ser aberto, porque já está aqui, ó. Se um está aqui, ele não pode estar aqui, para ela ser injetora, porque toda reta paralela a x deverá cortar o gráfico no máximo em um ponto. Então, analisando o item correto está no item B. Resposta dessa questão é o item B, que ele diz que o domínio vai de menos infinito a zero, aberto, a zero, fechado, unido, tá certo? Unido de de menos infinito a 1, de menos infinito a 1, unido de E a mais infinito. Então, o item correto é o item B de bola. Item correto dessa questão, B de bola. Meus amigos, olha que questão linda. Seja x um número real positivo, ó, já está impondo uma condição. X é um número real positivo. Podemos afirmar que os gráficos das funções... O que acontece com o gráfico das funções? Então, vamos definir as duas funções. A função f de x, certo? Vamos definir a função f de x. Então, vamos definir aqui a função, ó, f de x logaritmo de 2x, logaritmo de 2x, e g de x, ela é definida como a função 2, certo? Logaritmo de x. A pergunta é a seguinte: sobre o gráfico dessas funções, o que acontece com o gráfico dessas funções? Ele diz, não tem ponto em comum, são iguais, tem um único ponto em comum, é aquela história toda. Ora, para saber o número de pontos em comum, número de pontos em comum, eu devo pegar o f de x igualar a g de x. Então, vamos ter logaritmo de 2x, vai ser 2 logaritmo de x. Logaritmo de 2x, certo? É igual a 2 logaritmo de x. Produto transforma em soma. Logaritmo, tá certo? Ou, de uma maneira bem mais simples, vamos levar esse 2 aqui para cima. Então, eu passo a ter logaritmo de 2x é igual a logaritmo de x ao quadrado. Bases iguais, então eu tenho que x2 é igual a 2x. x2 menos 2x é igual a 0. Colocando x em evidência, eu vou ter x menos 2 igual a 0. Se um produto é igual a 0, cada fator isoladamente vai ser igual a 0. x menos 2 igual a 0, x igual a 2.
Então, nós temos dois valores para x. Então, nós temos dois valores para x. Então, ela se cruza no ponto 0 e se cruza no ponto 2. Ó, são, tem ponto em comum, tem apenas dois pontos comuns. Ora, nós correríamos para essa resposta. Mais um detalhe, olha aqui. Por isso que eu chamei a atenção. O x é um número real positivo. Se x é um número real positivo, então isso aqui está fora. Então, na realidade, nós só temos um ponto em comum. Então, não tem ponto comum, tem um único ponto em comum. Então, o item correto é o item C de casa. Pacífico, se ele não tivesse dito isso, seria os dois pontos? Não. Por que não? Pela condição de existência do logaritmo. Condição de existência do logaritmo. A função f de x, ela existe quando 2x for maior do que zero. Então, x for maior do que zero. A função g de x, ela existe quando x for maior do que zero. Então, o zero está descartado. Meus amigos, sobre a função f de x, que é dado por logaritmo de 2 menos seno de πx na base 3, é incorreto afirmar o que está errado. O que está errado. Então, vamos trazer aqui a função. A minha função f de x é dado por logaritmo de 2 menos seno de πx na base 3. Ele está perguntando o que é falso. Quem é falso? O item A, ele está dizendo assim. O item A está dizendo a imagem dessa função, ela vai de 0 a 1. Vamos verificar se isso é verdadeiro ou falso. Ora, seno de qualquer ângulo varia de menos 1 a 1. Valor máximo é 1, valor mínimo é menos 1. Então, vamos jogar aqui essas condições. Então, eu tenho f de x logaritmo de 2 menos 1, ó, 2, ó, valor na base 3. Isso aqui é logaritmo de 1 na base 3. Então, é igual a 0. Ó, igual a 0. F de x vai ser logaritmo de 2 menos 1 na base 3. É o valor mínimo. Vai ficar logaritmo de 3 na base 3, que é igual a 1. Então, na realidade, o conjunto imagem dessa função, ela vai de 0 a 1. Então, implica que esse item é verdadeiro. Não era isso que nós estávamos interessados. Nós queremos saber qual é a falsa. Então, item B. O item B está dizendo que f de 1 é igual a f de menos 1. F de 1 é igual a f de menos 1. F de x logaritmo de 2 menos seno de πx na base 3. Então, vamos calcular f de 1.
logaritmo de 2 menos seno de π, o x é 1, na base 3. F de menos 1, logaritmo de 2 menos seno de menos π, na base 3. No ciclo trigonométrico, vamos verificar. Nós sabemos que isso aqui é 0, isso aqui é π sobre 2, isso aqui é π, 3π sobre 2. Se nós formos por cima, nós temos espaço positivo, ângulos positivos. Se for por baixo, nós temos ângulos negativos. Seno de π. Esse par ordenado é menos 1 e 0. Isso aqui é o cosseno, isso aqui é o seno. Menos π também está no mesmo lugar. Então, senhores, nós temos aqui logaritmo de 2 menos 0 na base 3. Então, isso aqui é logaritmo de 2. Aqui, logaritmo de 2 menos seno de menos π. Menos π vem para cá. Mesmo lugar, que é 0. Menos 0 sobre 3. Então, temos logaritmo de 2 na base 3. Então, implica que essa é verdadeira. Ele diz que f de 1 é igual a f de menos 1. Verdadeiro. Então, nós já temos, nós estamos, certo? Estamos definindo a falsa. Então, o item C diz assim: é uma função periódica. F é uma função periódica. Função periódica. Ora, isso aqui precisa nem ir muito longe. Essa sentença, ela é verdadeira. Porque a função f de x, logaritmo de 2 menos seno de πx na base 3. Porque as funções trigonométricas, elas se repetem, ó. Quando ela tem aqui um 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, começa tudo de novo. Então, ela é periódica. Então, essa é verdadeira. O item D diz assim: f de 0 é igual a f de 2. f de 0 é igual a f de 2. Ora, f de 0, se nós pegarmos a lei de formação, eu vou ter logaritmo de 2 menos seno de 0 na base 3. f de 2 é logaritmo de 2 menos seno de 2π na base 3. Estamos aqui, par ordenado 1 e 0. Isso aqui é o seno. É o seno. Então, seno de 0 é 0, seno de 2π é 0. Então, isso fica logaritmo de 2 na base 3. Isso aqui fica logaritmo de 2 na base 3. Então, implica que essa é verdadeira. Ainda falta um item a analisar. Nós estamos atrás da incorreta. Então, o item D. Agora vamos analisar o item E. Seu domínio é intervalo. Domínio da função vai de 0 a mais infinito. Uma função logarítmica,
f de x logaritmo de 2 menos seno de px na base 3. Se eu lhe mostrar logaritmo de b na base a, o b tem que ser maior do que zero, o a maior do que zero e a diferente de 1. Então, quem está na posição de preocupação é essa daqui. Então, implica que 2 menos seno de πx tem que ser maior do que zero. Deslocando menos seno de πx maior do que menos 2. Multiplicando por menos 1. Então, implica seno de πx é menor do que 2. Isso aqui é sempre verdadeiro, certo? É sempre verdadeiro, certo? Esse aqui, seno de πx menor do que 2, é verdadeiro. Mas no nosso caso, é verdadeiro. Então, implica que o domínio da função, ó, então, meu domínio é os reais. Domínio da função é os reais. E ele disse que era quem? 0 a mais infinito. Não, o domínio, por quê? Porque o seno de x, ele varia entre menos 1 e 1. Ele está dizendo que o seno de x é menor do que 2, então é verdade. Qualquer valor que eu colocar aqui é verdadeiro. Então, o domínio é os reais. Então, o que ele estava questionando, ele estava querendo dar falso. Então, na realidade, essa daqui eu devo assinalar falsa em relação a esse rapaz. Essa sentença é sempre verdadeira, mas em relação a esse rapaz, a afirmativa é falsa. Então, o item é o item incorreto. O item é, certo? É o item incorreto. Então, item é. Ele estava querendo o incorreto. Veja que questão interessante. Suponha que o total de sapatos produzido por uma pequena indústria é dado aproximadamente por essa lei de formação. S de T, está aqui o complemento dela. Onde T é o número de anos e S é o número de sapatos produzidos, contados a partir do início da atividade da indústria. Determine o número de sapatos produzidos no primeiro ano de atividade da indústria. Então, vamos colocar aqui a função. Então, a função de sapatos é ST é igual a 1000 vezes logaritmo de 1 mais t na base 2. T igual a 1, com 1 ano de produção. Então, nós vamos ter S de 1 vai ser igual a 1000, que multiplica logaritmo de 1 mais 1 na base 2. S de 1 passa a ser 1000, certo? Logaritmo de 2 na base 2. Pela propriedade de logaritmo, log de 2 na base 2 é 1. Então, meu S1 é igual a 1000. Pronto. Então, nós temos
na realidade, 1000 pares de sapatos, certo? Então, nós temos 1000 pares de sapato. Então, o item correto é o item A. 1000 pares de sapatos. Veja aqui. Ao longo de uma campanha publicitária pelo desarmamento, verificou-se que o número de armas em poder das pessoas de uma comunidade decresceu a taxa de 20% ao mês. Após um tempo T, o número de armas nessa comunidade foi reduzido à metade. Se o logaritmo de 2 é 0,30, que é o valor de T. Senhores, toda a vida, quando falarmos nessa história, não esqueça, depreciação, tá certo? Reajuste sucessivo, nós fazemos assim. A é igual a 0 vezes 1 mais ou menos I elevado a T. Por que nosso caso é menos? Porque há uma diminuição. É a mesma formulazinha de juro composto. Pronto, mesma formulazinha de juro composto. Eu quero que ele quer saber qual é o tempo para que ele quer saber o tempo para que o A seja a metade de A0. Metade de A0. E esse tempo aqui, essa taxa, ela é, tá certo? De 20%. Ó, ela é 20%, ó. Decresceu a taxa de 20%. Então, 20%. Que eu posso dizer que é 0,2. Colocando de volta. A é 1 meio de A0 é igual a 0, inicial, 1 menos 0,2 elevado a T. Vamos nos livrar do A0. Aí eu tenho 1 meio, aqui 0,8 elevado a T. Então, eu posso dizer que é 2 a menos 1. Aqui, eu posso dizer que é 8 décimo elevado a T. 8 décimo elevado a T. Posso escrever 2 elevado a terceira sobre 10 elevado a T, que é igual a 2 a menos 1. 2 a menos 1. Jogando o logaritmo da base 2 de um lado do outro. 2 elevado a T sobre 10. O logaritmo de 2 a menos 1. O que nós temos? Temos T que multiplica. T, vamos lá, que multiplica. Logaritmo de 2 a terceira menos logaritmo de 10. Isso é igual a menos logaritmo de 2. Esse menos 1 vem para cá. Então, eu tenho T, 3 logaritmo de 2, menos logaritmo de 10, menos logaritmo de 2. Vamos substituir T, logaritmo. Ele disse que logaritmo de 2, eu devo colocar como 0,3. 0,3. Então, 3 vezes 0,3 menos 1 menos 0,3. Aqui eu tenho 0,9 menos 1 menos
0,3. Menos 1 menos 0,9 é 0,1. Então, 1, certo? 1 menos 0, certo? 1 menos 0,9. Então, dá 0,1. T igual a menos 0,3. Multiplicando por menos 1. Aí eu tenho, esquece, né? Eu tenho T igual a 3. Então, T igual a 3. Ele diz, o número de árvores necessário foi reduzido à metade. Ele quer saber após um tempo T. Então, resposta, o item A. 3 meses. Resposta correta é o item A. 3 meses. Meus amigos, logaritmo é isso. Exercitar. Até a próxima.